A última estrutura que a gente vai ver aqui hoje, né, é uma estrutura de decisão também, né, só que ela é uma estrutura que a gente conhece ela como escolha caso faça, né? Na verdade, quem programa em outras linguagens é o famoso switch, tá? Ou select case, tá? A gente tem aqui uma primeira estruturazinha aqui, né? Repara que eu sempre coloco uma cor diferente, aquilo que tem um aspecto que seria o código, né? Que seria a palavra reservada do nosso código. Isso aqui é um pseudocódigo, super pseudocódigo, porque não é nem desse jeito que você vai digitar lá no Visualg, tá? É só para entendimento. Então, como é que funciona? Com base em uma variável, se essa variável tiver um valor 1, quer dizer, um determinado valor, ele vai executar uma determinada ação. Se essa variável tiver um outro valor, ele vai executar uma outra ação. Se essa variável tiver um outro valor, ela vai executar uma outra ação. E assim por diante. Tudo bem? É como se eu estivesse colocando vários ifs aqui, ó. Se if, ou se variável igual a valor 1, faça ação. Eu coloquei ação 2 aqui, mas aqui é 1, tá? E Ctrl C, Ctrl V, não deu certo aqui. Se variável igual a valor 1, faça ação 1. Se variável igual a valor 2, faça ação 2. Se variável igual a valor 3, faça ação 3. Você entendeu? Eu traduzi essa estrutura para uma estrutura se então, ou if then, né? Mas essa daqui, então, ele evita que você fique digitando tantos códigos assim, ela quase que funciona dessa forma como eu comentei, mas ela é escrita de uma forma diferente. Para a gente entender um pouco melhor, imagina que eu tenho uma variável chamada mês. E essa variável ela vai armazenar um número de 1 até 12, tá? Se esse número for igual a 1, ou seja, se o valor armazenado na variável mês for igual a 1, ele vai escrever janeiro. Se o valor armazenado na variável mês for igual a 2, ele vai escrever fevereiro. Eu não preciso nem continuar, você já deve estar entendendo que a gente pode fazer aqui todos os números correspondentes a cada mês. E ele, de acordo com o número armazenado na variável mês, ele vai escrever o nome do mês correspondente, um texto, né, um string do mês correspondente. Esse algoritmo ele pode ser visto aqui nessa parte aqui na esquerda, tá? Ele tem um início lá, tem alguma coisa que está acontecendo antes, e aí ele, de repente ele chega aqui onde uma pessoa, essa simbologia é a inserção de dados, né? Então alguém foi lá e digitou um valor, né? Um número. Se essa pessoa digitar o número 1, né? Ele vai escrever janeiro na tela. Se não, se essa pessoa digitar o número 2, ele vai escrever fevereiro na tela. Se não, se essa pessoa digitar o número 3, ele vai escrever março na tela. Se não, e aí assim por diante até finalizar. É bem parecido com um condicional que a gente estava tratando anteriormente, por isso que eu estou apresentando para vocês aqui nesse momento. Bom, vamos lá, vamos ver um pseudocódigo dessa estrutura, tá? Então a gente começou aqui no nosso algoritmo aqui e tal. Linha 3, definimos as variáveis. Aqui a única variável que eu tenho é a variável mês. Eu defini ela como inteiro, tá? Na linha 8 e linha 9, eu estou escrevendo lá. Digite um número de 1 a 12. Na linha 9, eu vou esperar que a pessoa digite um número, tá? Quando a pessoa digitar esse número, ele vai armazenar esse número na variável mês. E aí eu comecei a minha estrutura, que eu estou falando agora, né? A partir da linha 11 até lá embaixo. Na linha 12, eu estou dizendo para a estrutura o seguinte: a variável de seleção é a variável mês. E o que ele vai fazer? Se essa variável mês for igual a 1, ele vai fazer o que está aqui dentro, né? Antes de chegar no case 2, ele vai fazer a linha 13 aqui. Poderia ter várias linhas aqui, né? Não precisa ser uma linha só. Mas ele vai fazer o que está escrito aqui dentro. Vai escrever janeiro. Ah, mas e se ele começou aqui, chegou na linha 11, a pessoa tinha digitado 7. Ele não vai se preocupar em executar nada disso. Ele vai vir aqui direto para o case 7 e vai executar o que tem que ser feito aqui. Tá? No caso, ele vai escrever julho na tela.
Então, de acordo com o que você digitar, o número que você digitar, ele vai selecionar dentro desses casos possíveis aqui. Então, esse número aqui ele está comparando, é como se ele estivesse fazendo um teste. Mês é igual a 1? Não. Mês é igual a 2? Não. Mês é igual a 3? Não. Mês é igual a 7? É. Então, executa essa linha, escreve na tela a informação que você pediu. Então, importante também lembrar que, como eu falei, né, a gente poderia usar um monte de if aqui, né? Ficaria um pouco maior, talvez, usaria mais linhas. Dá para fazer? Dá. Mas a gente tem essa estrutura um pouco mais simplificada. Isso pode ser feito no Java também, né? Então aqui deve estar bem pequenininho para vocês enxergarem aí, tá? Porque o código foi um pouco maior. Mas temos aqui a estrutura feita em Java. E com essa estrutura feita em Java, a gente tem aqui uma palavra, em vez de escolha, a gente tem aqui a sintaxe é switch. A sintaxe não, né? A palavra-chave aqui que a gente vai usar dessa estrutura. Switch, e aqui entre parênteses tem a variável que ele vai analisar. Ele vai analisar a variável mês. E lá, o mesmo valor que a gente colocava no case, no caso lá, aqui é case, está em inglês, né? Case 2 pontos. E tudo que tiver aqui escrito até encontrar essa palavra break, ele vai executar. Pode ter várias linhas aqui, antes do break, porque quando ele encontrar o break, ele pula, ele salta diretamente aqui para o final, tá? E termina a execução. Então ele não fica testando tudo que está aqui. Ele só até chegar onde queria, quando chegou onde queria, e depois ele salta aqui para cá diretamente, tá? Então o que está acontecendo nesse código? Quando ele iniciar, a gente digita um número, ele pede que a pessoa digite um número. Esse número vai ser armazenado na variável mês, e aí ele vai fazer sozinho aqui, vai executar a linha 12, vai falar assim, ó, vai fazer um switch com relação à variável mês. Vamos supor que a pessoa digitou 9. Então o que ele vai fazer? Vai pular aqui para o 9 e vai executar o que ele está pedindo aqui. No caso, o que ele está pedindo é simplesmente para escrever na tela a palavra setembro, o mês correspondente ao número 9. Depois que ele fez isso, ele vai encontrar esse break. Esse break faz assim, ó. Pula tudo que estava lá de código e vem para a chave de finalização aqui do switch. Então, para finalizar, aqui a gente tem essa mesma ideia, essa mesma coisa, só que a gente está fazendo em Python. Só que em Python, nós não temos uma estrutura, um switch, tá? Um switch case, um select case. Então, existem várias formas da gente fazer isso, ou fingir que a gente está fazendo, ou tentar arrumar uma forma de fazer o mesmo efeito, vamos dizer assim, tá? E uma das formas que a gente tem de fazer o mesmo efeito é criar uma estrutura que a gente provavelmente vai aprender ainda em lógica de programação, que se chama vetor. Vetor ou matriz, tá? Um vetor é uma variável que você pode armazenar várias informações numa mesma variável. Imagina que você tem uma gaveta cheia de divisórias. É uma gaveta chamada meses, que tem 12 divisões lá dentro. Em cada divisão eu posso armazenar um número ou um texto. No caso aqui ele está armazenando um texto. Então na posição 1 eu armazenei um texto chamado janeiro. Na posição 2 eu armazenei um texto chamado fevereiro. E assim por diante. Então é uma forma que a gente tem de simplificar. Eu não preciso criar uma variável chamada mês 1. Não preciso criar uma variável chamada mês 2, mês 3, mês 4, mês 5. Não, eu crio uma variável chamada meses. Uma variável, um vetor. E dentro dessa variável, em cada posição dessa variável, desse vetor, eu vou colocar uma informação. No caso, eu estou colocando vários textos aí dentro, né? Várias palavrinhas dentro desse vetor. E aí, o que acontece aqui na linha 16? Aqui, da linha 1 até a linha 14, a gente definiu o conteúdo desse vetor. Na linha 16, o que a gente está fazendo? A gente está pedindo, solicitando que a pessoa digite alguma coisa, digite um número. Eu nem fiz aqui, mas eu poderia fazer uma trava para que a pessoa seja obrigada a digitar de 1 a 12, né? Porque se eu digitar 24 aqui, 49, não existe aqui uma posição com esse conteúdo. Então não ia funcionar corretamente, tá? Mas tudo bem, o importante é a gente ver mais ou menos como é que está funcionando. A pessoa digitou alguma coisa, né? Escreveu lá um textinho na tela, ó, digite um número tal. Quando ele digitou, porque eu estou usando o input, ele vai armazenar isso dentro da variável chamada ID de identificação, né?
Ele está fazendo um casting aqui também, ele está transformando o que eu digitar em int, em um inteiro, tá? E depois eu estou fazendo um print, ou seja, estou mandando escrever isso na tela, né, a variável meses, o vetor meses, com um índice ID, que foi o que eu digitei. Por exemplo, se eu digitar 8, então ele vai procurar a variável, o vetor meses, com o índice 8. Quem que é o índice 8? Agosto. Então ele vai exibir o texto agosto, aqui, quando a gente executar a linha 18. Se você digitar na linha 16 aqui, o número 4, por exemplo, quando ele for fazer o print aqui, né, ele vai buscar o ID número 4. Então ele vai vir aqui para o número 4. No número 4 eu tenho abril. Então ele escreve abril na tela. É uma gambiarra, tá? Mas funciona, tá? Acaba dando certo aqui.